Fala galera, beleza? Professor Salgado na área. Bom, gente, hoje o tema da nossa aula é a teoria comportamental. Antes de eu começar a falar da aula de hoje, eu vou fazer uma breve introdução e, como eu faço em toda aula, eu vou voltar lá no Taylor e vou contextualizar até nós chegarmos na teoria comportamental. Então, nós temos a primeira teoria da administração, que é a teoria científica. O pai da teoria científica é o Frederick Winslow Taylor, mais conhecido, o método dele ficou mais conhecido como Taylorismo, e o foco dele, ele estuda a administração da produção. Ele vem para as organizações para ajeitar o chão de fábrica. Na mesma época que Taylor, um pouco depois, nós temos a figura do Fayol na administração clássica, na teoria clássica da administração, e o Fayol é o autor que vem delinear, que vem preceituar, que vem conceituar o trabalho do administrador, que é o trabalho que nós fazemos. Logo em seguida, nós temos a teoria das relações humanas. E por que tem a teoria das relações humanas logo em seguida? Taylor e Fayol foram tão científicos que eles acreditavam que o ser humano era apenas uma extensão da fábrica, das organizações, um mal necessário para que as máquinas pudessem operar. Eles acreditavam que o ser humano era preguiçoso, não gostava de trabalhar e só trabalhava sob supervisão constante. Então nós temos Taylor, Fayol, administração científica, administração clássica, racionalização do trabalhador. Eles acreditavam ainda na figura do homem econômico. E aí, em seguida, vem uma teoria para complementar essa visão, que é a teoria das relações humanas por meio das experiências de Elton Mayo na fábrica de Hawthorne da General Electric. E ele fez aquelas pesquisas com relação à iluminação e descobriu que as pessoas, sim, algumas gostam de trabalhar, trabalham porque possuem responsabilidades, descobriu que o fator psicológico influencia a questão fisiológica, ele descobriu a questão da liderança, da motivação, da comunicação, de como as pessoas se sentem no trabalho, e aí começaram a dar valor ao fator humano no trabalho. E aí, de um lado, as teorias clássicas não levavam em consideração o fator humano no trabalho, e de outro lado, a teoria das relações humanas veio para trazer a questão do humano para as organizações. E de repente se viram num dilema, né? O que eu valorizo? Valorizo a relação racional ou a relação humana? E aí, para contrapor e complementar, olha só, interessante, teve uma pergunta assim na última aula e talvez isso não tenha ficado claro. Essas teorias que nós estamos estudando, elas não são ultrapassadas, tá? Até hoje existe Taylorismo, né? Em fábricas, o modelo ainda é taylorista, né? As premissas do Fayol, elas ainda servem até hoje para o trabalho do administrador. A teoria das relações humanas, até hoje, ela influencia as decisões estratégicas de recursos humanos nas organizações. Então, as teorias elas não são ultrapassadas, elas vêm se complementando. E aí, para concluir onde eu parei na questão da complementação, a teoria das relações humanas, a teoria clássica e a teoria científica, ela ganha um reforço dos estudos sociológicos do Max Weber, né? Que aí nasce a burocracia e o estruturalismo, dizendo o seguinte, olha só, ao estudar a sociedade, nós encontramos a sociedade carismática, paternalista tradicional e a sociedade burocrática, onde o que prevalece são as normas e os regulamentos. O cargo, as profissões, a meritocracia, a estrutura, né? Então, essa visão estruturalista, ela vem para as organizações não para se sobrepor, mas para complementar, para dizer o seguinte, essa estrutura, né,
que é taylorista, onde tem a gestão de um administrador na alta administração e que valoriza as relações humanas, ela tem normas, elas têm regras que devem ser cumpridas. E aí depois, a teoria que a gente vem estudar depois é a teoria neoclássica, que vem para a gente e diz o seguinte, olha, não tem nada mais moderno do que o que o Taylor e o Fayol fizeram no passado em relação a planejamento, organização, direção e controle. São os princípios básicos e fundamentais da administração moderna e que se adequam a qualquer situação e que se adequam a qualquer recurso que queira ser administrado em relação a um objetivo. E junto com a teoria neoclássica, nasce a APO, que é a Administração por Objetivos, que é a premissa básica de toda administração moderna. Nenhuma organização sobrevive se não tiver objetivos. Nenhuma organização sobrevive se não tiver um gestor que tome decisões sobre os recursos da organização, sejam eles financeiros, sejam eles humanos, sejam eles de máquinas, de equipamentos, de instalações, de tempo, para que a organização transforme esses recursos por meio da divisão do trabalho para atingir um objetivo. E esse objetivo, ele vai ser negociado entre gerente e trabalhador. Essa negociação pressupõe um sistema ganha-ganha e os dois vão sair dessa reunião comprometidos com o resultado e vão criar as condições necessárias para que a organização atinja suas metas. Então, isso em 5 minutos, eu acabei de resumir tudo que nós vimos até hoje nas nossas aulas. E aí, vindo já uma teoria nova e uma teoria complementar, nós vamos para a teoria comportamental. A teoria comportamental, ela surge no final da década de 40, como uma redefinição total dos conceitos administrativos ao criticar as teorias anteriores. Então, ela começa já criticando as teorias anteriores. Lógico, claro. O behaviorismo, por que behaviorismo? Porque comportamento em inglês é behavior. Então, na administração, nós chamamos a teoria comportamental de teoria behaviorista na administração. Não somente, o behaviorismo na administração, não somente reescalou nas abordagens anteriores, como amplia o seu conteúdo e diversifica a sua natureza. E aí, só para a gente conceituar, para nós conceituarmos, o que é comportamento? Comportamento é a maneira pela qual um indivíduo ou uma organização age ou reage em suas interações com o seu meio ambiente e em resposta aos estímulos que recebe. Como eu reajo aos estímulos que eu recebo do meio ambiente? Como as organizações reagem aos estímulos que ela recebe do meio ambiente? As ciências comportamentais trouxeram à teoria administrativa uma variedade de conclusões a respeito da natureza humana e características deste ser humano. Então, o que a teoria comportamental, o behaviorismo, traz para a gente a respeito das características do ser humano? Primeiro, o homem é um animal social dotado de necessidades, que o levam a viver em grupos sociais e conviver com outras pessoas. Então, olha que interessante. Nesse momento de isolamento social, nós descobrimos que não conseguimos viver sozinhos, salvo exceções. Existem pessoas que preferem viver sozinhas do que em sociedade. Enfim, isso existe. Mas a teoria behaviorista, ela traz para a gente que o ser humano ele é dotado de necessidades e principalmente de necessidades sociais. Segunda característica do ser humano, o homem é um animal social dotado de um sistema psíquico que tem capacidade de organizar suas percepções e um todo cognitivo integrado. Ou seja, o homem é um animal social que tem toda uma carga psicológica e a partir dessa carga psicológica do ambiente que ele vive, carga genética, ele consegue organizar as percepções do mundo em que ele vive e melhor, ele aprende com isso.
né? O sistema cognitivo de aprendizado está integrado a esse sistema psíquico, a esse sistema psicológico. Terceira característica do ser humano que o behaviorismo traz para a gente. O homem tem capacidade de articular a linguagem com o raciocínio abstrato. O homem tem capacidade de abstração da realidade e de comunicação com outras pessoas. Como que o homem articulou a linguagem no desenvolvimento da natureza humana? Como será que ele conseguiu aprender a falar se ninguém falava? Ele aprendeu a falar ouvindo pássaros, ouvindo o barulho dos rios, ouvindo o barulho dos animais, a linguagem dos animais, e a partir disso o homem começou a imaginar, né, a abstrair a sua própria realidade e criar um modelo próprio de comunicação com outras pessoas. Essa é a capacidade do homem, haja vista a quantidade de línguas que nós temos no mundo, né? E como que o homem, em várias partes do mundo, dão nomes para os mesmos animais, vamos dizer assim, nomes parecidos, às vezes nomes totalmente diferentes, né? Então, o homem ele tem essa capacidade de articular a linguagem, criar um raciocínio abstrato, vamos dizer, sair do corpo, né? E abstrair da realidade, sonhar, né? E a partir desse sonho, dessa abstração, dessa criatividade, ele consegue criar formas de comunicação. Quarta característica do ser humano: o homem é dotado de aptidão para aprender. Ou seja, alguns, lógico, aprendem mais rápido, outros aprendem mais fácil, alguns aprendem só de ouvir, outros aprendem de ver, alguns aprendem fazendo, outros aprendem vendo uma outra pessoa fazer, enfim, o homem, ele aprende. Quinta característica do ser humano: o comportamento humano é orientado para objetivos. Então, por mais que você não acredite, as pessoas, elas se movimentam, elas se motivam, se elas tiverem um objetivo claro. Se ela não tiver um objetivo claro, ou às vezes ela tem um objetivo claro, né? Quer viver na manha, quer viver na boa, essa é a motivação dela, né? Para não se movimentar. Então, o comportamento humano, ele é orientado para objetivos de uma maneira geral, para todos os objetivos. E sexta característica do ser humano: o homem caracteriza-se por um padrão dual de comportamentos. Ele pode tanto cooperar como competir com os outros, né? Em momentos de crise ou em momentos de trabalho, ou, enfim, em vários momentos da vida, o homem ele tanto pode cooperar com uma pessoa num determinado momento, ser amigo, ser bonzinho, ter empatia, palavra bonita que nós já falamos, como ele pode ser um competidor feroz, ávido. E aí, dentro da abordagem comportamental, ela oferece uma variedade de estilos de administração que estão à nossa disposição. Ou seja, como é que eu vou olhar, então, o comportamento dos colaboradores dentro das organizações de uma visão complementar aos estilos, às teorias que vêm anteriormente? A administração das organizações em geral é condicionada pelos estilos com que os administradores dirigem dentro delas o comportamento das pessoas. Então, como que os administradores direcionam o comportamento das pessoas dentro das organizações? Por sua vez, os estilos de administração dependem das convicções que os administradores têm a respeito do comportamento humano na organização. Que convicção é essa? É o que esse administrador acredita. Ele acredita que o homem gosta de trabalhar ou ele acredita que o homem é preguiçoso? Ele acredita que o ser humano só trabalha por dinheiro ou ele acredita que o ser humano trabalha porque quer e precisa de responsabilidade? Ele acredita que o ser humano é um ser social ou ele acredita que o ser humano é um ser que não gosta de se relacionar com outras pessoas? Então, essas crenças, isso que o administrador acredita, condiciona a forma como ele administra os seus colaboradores. Essas convicções moldam não apenas a maneira de conduzir as pessoas, mas também a maneira pela qual se divide o trabalho, se planeja, se organiza e se controla as atividades. Dentro
desses estilos de administração, dentro dessas crenças do administrador, Douglas McGregor, um pesquisador comportamental, ele compara dois estilos opósticos e antagônicos de administrar. O que o McGregor traz para a gente dentro da teoria comportamental? Que é a teoria X e a teoria Y. Do que se trata a teoria X? A teoria X, ela ainda enxerga o homem, o ser humano, dentro da visão mecanicista e pragmática. Quem tem a visão mecanicista e pragmática? Taylor e Fayol. Então, todo o Taylorismo é baseado nessa premissa de que o homem é preguiçoso, indolente e só serve como uma extensão da máquina. Aí é a visão mecanicista, né? Preguiçoso e indolente faz parte da teoria tradicional mecanicista e pragmática. E, de um outro lado, McGregor traz para a gente o estilo Y, que é baseado nas concepções modernas a respeito do comportamento humano. As pessoas X, que McGregor intitula, que ele classifica como X, ele diz para a gente que essas pessoas são indolentes e preguiçosas por natureza, que elas evitam o trabalho ou elas trabalham o mínimo possível em troca apenas de recompensas salariais ou materiais. McGregor diz para a gente que as pessoas classificadas como X não possuem ambição, elas não gostam de assumir responsabilidades e preferem ser dirigidas e sentir-se seguras nessa dependência. McGregor traz para a gente também que a própria natureza humana leva as pessoas que estão classificadas como X a resistir às mudanças e pretendem não assumir riscos que as coloquem em perigo. As pessoas classificadas como X por McGregor também são dependentes e incapazes do autocontrole e de autodisciplina. Elas precisam ser dirigidas e controladas pela administração. Então, olha que interessante. Segundo McGregor, as pessoas que são classificadas como X são indolentes, preguiçosas, não possuem ambição, são resistentes a mudanças, não possuem autocontrole e nem autodisciplina. E para o McGregor, quando ele diz para a gente que existem pessoas que são classificadas como X, o que ele está querendo dizer? Que a administração deve promover os recursos da empresa a partir dessa visão X também. Porque se ela tem colaboradores que são X, ela tem que tomar decisões para esses colaboradores X. Então, olha o que ele está dizendo. Olha o que ele está dizendo. A administração é um processo de dirigir os esforços das pessoas, incentivá-las, controlar suas ações e modificar o seu comportamento para atender às necessidades da empresa. As pessoas devem ser persuadidas, recompensadas, punidas, coagidas e controladas. Por que ele fala assim? Porque, não se esqueçam, esse é o estilo X de administrar para pessoas X. As suas atividades devem ser padronizadas, dirigidas em função dos objetivos da empresa. A empresa deve utilizar a remuneração como um meio de recompensa ou de punição para os empregados. Então, esse estilo que o McGregor está dizendo que os administradores devem ter é um estilo para a organização cuja predominância é de pessoas classificadas como X. Mas, professor, em pleno 2020, ainda tem gente X? Tem. Ainda tem gente X, como também tem gente Y. Então, vocês estão entendendo? McGregor diz que as pessoas são indolentes, preguiçosas, não têm ambição, resistentes à mudança, não possuem autocontrole nem autodisciplina. E para gerenciar essas pessoas, você tem que incentivá-las, controlar suas ações e modificar o seu comportamento. E para isso você deve persuadi-las, recompensá-las, puni-las, coagi-las, controlá-las e deve utilizar a remuneração como recompensa ou punição. Ou seja, trabalhou, ganha. Não trabalhou, não ganha. Acertou, ganha um bônus. Errou, é penalizado. Tá? Então,
Então, esse é o estilo de administração do McGregor para empresas cuja a força de trabalho, a mão de obra, seja classificada como X. E as pessoas Y. Olha só que lindo. As pessoas Y não têm desprazer em trabalhar, ou seja, as pessoas Y têm prazer em trabalhar. O trabalho para essas pessoas pode ser uma fonte de satisfação e recompensa. As pessoas não são resistentes às necessidades da empresa. Elas podem tornar-se assim, como resultado de uma experiência negativa, por alguma coisa que ela passou na vida, mas naturalmente elas não são resistentes às necessidades da empresa. Segundo a teoria Y do McGregor, as pessoas têm motivação, potencial de desenvolvimento, padrões de comportamento adequados e capacidade para assumir responsabilidades. Nós temos um outro autor também que também trabalha nessa mesma linha de raciocínio com uma outra teoria, que é a teoria dos dois fatores de Frederick Herzberg. Mas nós podemos falar sobre isso em outro momento. Mas olha que legal que o McGregor traz para a gente. As pessoas são motivadas, têm potencial de desenvolvimento, padrões de comportamento adequados e capacidade para assumir responsabilidades. A possível fuga da responsabilidade, falta de ambição e a preocupação com a segurança é efeito de experiências negativas de alguma empresa. Já ouviu falar de gato escaldado tem medo de água fria? Normalmente, essa pessoa que de repente tem algum medo ou que foge das responsabilidades pode ter trabalhado em alguma empresa onde o gestor achava que todo mundo era X e essa pessoa que é Y acabou sendo tratada de uma maneira que acabou não dando o resultado esperado e ela acaba ficando com medo de assumir responsabilidades novas, enfim. Na vida moderna, as potencialidades intelectuais das pessoas são parcialmente utilizadas. Ou seja, o que o McGregor está dizendo? Que as pessoas têm muito mais potencial do que o que elas acabam fornecendo para as organizações. Então, olha só, totalmente o contrário do pessoal que é classificado como X, as pessoas classificadas como Y, elas têm prazer em trabalhar, elas gostam de trabalhar, elas não são resistentes às necessidades da empresa, elas não são resistentes à mudança, elas são motivadas, possuem potencial, comportamento adequado, capacidade de assumir responsabilidades e as suas potencialidades são parcialmente utilizadas. E aí, quais são qual o estilo de administração para as pessoas que estão classificadas como teoria Y? A forma de administração para essas pessoas tem que ser uma forma aberta, a partir da comunicação, da conversa, e que possua um estilo dinâmico e democrático. Mas como assim dinâmico e democrático? Esse estilo dinâmico e democrático ele tem que partir da motivação, do potencial de desenvolvimento, dessa capacidade das pessoas de assumir responsabilidades. O que o McGregor diz para a gente é que é responsabilidade da administração proporcionar condições para que as pessoas reconheçam e desenvolvam por si mesmos essas características. A tarefa essencial da administração é criar condições organizacionais através dos quais as pessoas possam atingir seus objetivos pessoais, dirigindo seus próprios esforços em direção aos objetivos da empresa. Então, olha que interessante. Para o McGregor, as pessoas classificadas como Y, a administração, o gestor, ele tem que criar um ambiente, né? Olha lá, proporcionar condições para que essas pessoas possam desenvolver o seu pleno potencial. E isso vai acabar gerando muito mais resultado em direção aos objetivos da empresa. Ainda, o estilo administrativo baseado na teoria Y, ele deve descentralizar as decisões, ou seja,
as decisões não devem mais ficar na alta administração, ele deve ser delegado para o pessoal dos níveis inferiores. O cargo ele tem que ser ampliado, não tem que ser um cargo só operacional ou técnico, né? Para que esses colaboradores entendam o significado do trabalho e que internalizem essas responsabilidades. Ainda para os trabalhadores, para o pessoal que é classificado dentro da teoria Y, eles devem participar nas decisões da empresa, eles devem ser consultados por isso, então pressupõe um estilo mais democrático, mais participativo, e eles têm que ser avaliados. Eles precisam ser avaliados, encorajados, precisa haver um planejamento de avaliação e precisa que eles recebam também um feedback em relação a essa avaliação, porque senão eles acabam desmotivando. Essas, então, são as duas teorias do Douglas McGregor, a teoria X e a teoria Y. Existe também os sistemas de administração do Francis Likert, que ele é um expoente, também um autor da teoria comportamental, e ele considera a administração um processo relativo, no qual não existem normas e princípios válidos para todas as circunstâncias e situações. Likert propõe uma classificação de sistemas de administração, definindo 4 perfis organizacionais. Os sistemas administrativos do Likert são caracterizados em relação a 4 variáveis. Então, são 4 modelos, 4 perfis organizacionais, e ele olha dentro desses 4 perfis 4 variáveis. A primeira variável é o processo decisorial, a segunda variável é o sistema de comunicação, a terceira variável é o relacionamento interpessoal, a quarta variável é o sistema de recompensas e punições. Então, nós vamos ver cada um dos 4 perfis organizacionais do Francis Likert. Segundo Likert, existem 4 perfis que são o sistema autoritário coercitivo, eu vou passar aqui depois eu volto. O sistema autoritário benevolente, o sistema consultivo e o sistema participativo. Vou falar rapidinho de cada um deles. No sistema autoritário coercitivo, ele é totalmente centralizado, a decisão é totalmente centralizada na alta administração. O sistema de comunicação da empresa é precário, somente ordens são comunicadas. As relações interpessoais são vedadas, as pessoas não podem se relacionar dentro da empresa. E o sistema de recompensa e punições, ele é muito mais utilizado como sistema de punição do que recompensa. No sistema autoritário coercitivo, as ordens são dadas pela força, né? Devem-se obedecer às ordens e o regulamento interno. Normalmente, são raras as recompensas e, se elas existem, são recompensas salariais. Esse foi o sistema autoritário coercitivo. Agora, nós vamos ver o sistema autoritário benevolente. O sistema autoritário benevolente, o processo de tomada de decisão ainda é na cúpula, mas permite alguma delegação para os níveis inferiores. A comunicação ainda é descendente, de cima para baixo, com ordens, né? Mas em alguns momentos ele acaba relativizando, relaxando um pouquinho a comunicação. As relações interpessoais começam a ser toleradas. Os gestores passam a ser condescendentes com os relacionamentos dentro da organização. Aqui começa a surgir uma organização mais informal, né? Como Elton Maia descobriu lá na teoria das relações humanas. Por quê? Porque começam a haver relações interpessoais dentro da empresa ou do setor. O sistema de recompensas e punições, ele ainda existem muito mais punições do que recompensas, mas elas são mais disciplinares, né? Não são tão arbitrárias, tá? Então ele é um sistema um pouquinho mais bonzinho do que o autoritário coercitivo. Aí nós vamos para o próximo sistema de Likert, que é o sistema consultivo. No sistema consultivo, totalmente diferente dos sistemas anteriores, a decisão, o processo de tomada de decisão, ele já passa a consultar os níveis inferiores, ele já começa a permitir mais a delegação de responsabilidades, a comunicação, a cúpula, a alta administração, ela começa a facilitar a comunicação, né?
de cima para baixo, de baixo para cima e entre departamentos, no sentido vertical e no sentido horizontal. As relações interpessoais começam a acontecer nas organizações, a alta administração acaba facilitando esse processo de relação interpessoal, as pessoas podem se conhecer e se comunicar dentro da empresa, porque existe confiança no trabalho dos colaboradores, e os sistemas de recompensa e punições, ele é utilizado já para recompensas, né? E as punições começam a ser mais raras do que nos sistemas anteriores, tá? Começam aqui até a acontecer recompensas sociais, como o churrasco da firma, o happy hour, enfim. As recompensas aqui já começam a existir dentro das organizações. E o último sistema do Likert, que é o sistema participativo. No sistema participativo, a tomada de decisão é totalmente descentralizada, cada um no seu quadrado, lógico, tem autonomia para tomar as decisões necessárias para o andamento do negócio e do seu trabalho, e políticas da empresa acaba controlando o resultado, né, o atingimento das metas de cada um. A comunicação passa a ser eficiente e orientada para os objetivos, para o sucesso da empresa. As relações pessoais são totalmente aceitas e as organizações começam a privilegiar o trabalho em equipe, a formação de grupos, a confiança e a participação de todos no processo de tomada de decisão, nas rotinas diárias da organização. E os sistemas de recompensas e punições começam a ser mais utilizados nas recompensas do que nas punições, já com recompensas sociais, recompensas materiais, recompensas salariais, din-din, bufunfa. Aqui as punições são raras e quando ocorrem são definidas pelas equipes. Bom, gente, encerramos por aqui. Valeu, obrigado pela participação e vamos para a atividade. Não esqueçam de fazer a atividade. Tchau, até a próxima semana.